Muito bom dia, Felipe. Bom dia, Natália. Felipe, bom, a gente vem acompanhando o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro desde sexta-feira passada, e lá na sexta-feira, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro reagiram dizendo que as medidas impostas, as medidas restritivas pelo ministro Alexandre de Moraes eram arbitrárias, que estavam perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele não vinha ali apresentando nenhum tipo de resistência, tudo que era pedido ele apresentava, que ele não fugiria do país e que, portanto, eram essas medidas arbitrárias. E a gente viu que ao longo do final de semana e ontem principalmente, com o reforço das medidas pelo ministro Alexandre de Moraes, de que ele não poderia dar entrevista, inclusive para veículos terceiros, já que essas entrevistas seriam veiculadas nas redes sociais, então a gente viu esse reforço. E claro, a direita também, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, reforçando também do lado deles que essas medidas têm sido arbitrárias. A gente pode ver, doutor, nessa terça-feira, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor entende que ele infringiu essas medidas restritivas? Bom dia de novo. Bom dia, Natália. Prazer estar falando com você. Natália, nas últimas semanas a gente tem observado Bolsonaro fazendo um grande esforço até para ser preso, parece. Mas eu acredito que não deve acontecer hoje, não. Porque, bom, vou me aproveitar um pouco da recapitulação que você fez. Na sexta-feira, teve a busca e apreensão na casa dele, teve a divulgação das medidas cautelares. Ontem, à tarde, foi divulgado que ele não poderia dar entrevistas e fazer uso de redes sociais por meio de terceiros. E parece que ele participou daquela reunião na Câmara, mostrou a tornozeleira e depois disso saiu a decisão mais para o fim do dia, dizendo que ele pedindo para a defesa dele prestar esclarecimentos. O que me parece é que a decisão do início do dia não teve tempo de ser publicada, então ao que consta, a defesa e o ex-presidente não estavam cientes de que não poderiam dar entrevistas no momento dessa foto, por exemplo. Eu acredito que talvez os esclarecimentos da defesa sejam nessa linha quando forem apresentados nesse prazo de 24 horas. A gente vê que dentro da primeira turma, Luiz Fux geralmente, né, ou algumas, na maioria das vezes, divergiu ali em relação aos votos dos outros ministros. No caso de ontem, ele tinha até as 11 horas e 59 minutos para fazer o registro desse voto, se concordava ou não com essas medidas restritivas impostas lá na sexta-feira. Ele utilizou o tempo dele, enfim, registrou esse voto bem no finalzinho do dia, 11 horas da noite, e divergiu mais uma vez e disse, né, que isso pode representar a limitação da liberdade de expressão e do ir e vir. O senhor concorda com essa fala, né, com esse registro do voto contrário do Luiz Fux em relação à relatoria ali do ministro Alexandre de Moraes? Eu concordo, Natália. Eu acho importante ter essa divergência do ministro Fux, porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes ela é um pouco problemática no sentido de que o artigo 319 ele prevê algumas medidas cautelares, embora haja uma discussão sobre se esse rol é taxativo ou exemplificativo, o fato é que não se pode criar medidas cautelares inconstitucionais, né, como essa que a gente observou que impedia que o ex-presidente Bolsonaro se manifestasse publicamente, né, impediu que ele impedia que ele se manifestasse por redes sociais, desse entrevistas, enfim.
Além disso, me parece também que as decisões do ministro Alexandre eram muito genéricas, né, muito abertas, não tinham aparentemente o detalhamento demandado por uma situação tão complexa como que a gente está observando. Em relação ao caso de Eduardo Bolsonaro, doutor, também tem essa questão, né? Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro não pode ter contato com pessoas que estejam sendo investigadas. Eduardo Bolsonaro, o filho, né, 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, está nos Estados Unidos e esse inquérito fala sobre isso, né, investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos contra até o próprio país. O senhor concorda também? Eu lembro que o nosso colunista, o Paulo Capelli, deu ontem à noite a informação de que Eduardo Bolsonaro teve a sua conta e o seu Pix bloqueados pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele reagiu, Eduardo Bolsonaro disse que o bloqueio já era esperado, que é um passo natural da ditadura. Eles têm usado, né, a direita tem usado essa palavra para definir o que o Brasil vive ou o que a justiça tem feito com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu lembro que Carla Zambelli, deputada foragida, também fala, né, utiliza essa palavra da ditadura. E aí, nas palavras ainda do Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado que está lá nos Estados Unidos, ele diz que é uma tentativa de asfixia financeira como forma de chantagem. Eu lembro que o deputado licenciado segue nos Estados Unidos, ele ainda tem ali um prazo, né, para não perder o mandato. A perda do mandato é um processo muito longo, tem votação, enfim, tem a visão de que ele não vai perder o mandato, até porque tem eleições já em 2026, enfim, o prazo não vai chegar a ser concluído para a perda do mandato dele, mas tem esse ponto novo em relação ao caso do Eduardo Bolsonaro, que também é esse inquérito em que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu essas medidas restritivas. O senhor concorda também em relação ao Eduardo Bolsonaro, o bloqueio da conta, do Pix? Olha, Natália, eu acho que esse é um exemplo das medidas cautelares que acabam sendo inconstitucionais. Você impedir um pai de falar com o filho é muito difícil explicar isso juridicamente. Isso em relação à primeira parte do que você comentou. Agora, em relação à proibição ao Pix e a conta bancária do Eduardo Bolsonaro, eu acho que faz parte, eu acho que é uma medida cautelar válida e não diria que é uma tentativa de sufocamento financeiro, mas é uma tentativa do ministro Alexandre forçar essa volta do Eduardo Bolsonaro para o Brasil, sim. Ele diz que não vai fazer isso, né? Que ele vai seguir lá nos Estados Unidos até quando ele puder. Em relação a esses esclarecimentos, doutor, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, né, com a intimação feita ontem à noite também, a defesa tem 24 horas para apresentar, portanto, explicações sobre essas aparições do ex-presidente Jair Bolsonaro em entrevistas que ele fez a 2 veículos lá na sexta-feira, outros veículos ao longo do final de semana, falas que ele tenha feito e principalmente ontem. Eu lembro mais uma vez que ele desmarcou em cima da hora a entrevista que ele tinha aqui com o Portal Metrópolis, na estreia do Contexto Metrópolis, novo programa também aqui da nossa grade do canal do YouTube, e depois ele cancelou a coletiva de imprensa que já estava marcada para as 4 horas da tarde lá na Câmara dos Deputados, depois dele participar dessa reunião planejada ali pelo Sóstenes Cavalcante, o líder do PL lá no Congresso. O que a gente pode esperar, né, dessa defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro até esse limite das 24 horas e, claro, também reforçar mais esse ponto sobre até, inclusive, como é esse processo, né? A defesa vai apresentar esses esclarecimentos e aí o ministro Alexandre de Moraes vai analisar essa apresentação, né? E aí pensar sobre os próximos passos. Se
pede a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou se não, segue acompanhando o cumprimento ou descumprimento das medidas restritivas, né? Isso, Natália. Essa última decisão que saiu ontem no final da tarde, ela tem uma circunstância um pouco diferente da outra decisão que saiu antes no mesmo dia e da decisão de sexta-feira, porque nessa última, em que ele manda intimar a defesa, o ministro Alexandre mandou expedir um mandado, para os defensores do ex-presidente. Então, está nos autos, inclusive, esse mandado já foi expedido, e os defensores eles serão intimados, e aí sim abre-se prazo de 24 horas. É diferente das outras decisões em que não houve essa expedição de mandado, então publicação se dá pelo Diário da Justiça. A minha expectativa agora é que a defesa faça uma alegação protocolar, na verdade, dizendo exatamente isso, que ainda não tinha conhecimento e que a primeira decisão tão incompleta estava que precisou ser complementada. E aí, quando os autos vierem concluídos novamente para o ministro Alexandre, eu acredito que talvez ele deva... Porque nesse momento, essa ação penal especificamente aguarda ainda as alegações finais da acusação para depois iniciarem as alegações finais defensivas. Então, eu acredito que ele vai mandar o Ministério Público se manifestar em alegações finais e também sobre esses esclarecimentos. Em relação ao caso da trama golpista, doutor, acho que também é importante a gente sempre tentar explicar para quem está nos acompanhando, porque são vários inquéritos, né? Esse inquérito que a gente vem acompanhando desde sexta-feira é o inquérito do Eduardo Bolsonaro, né, que envolve o Eduardo Bolsonaro, sobre essa ação dele lá dos Estados Unidos, que inclusive envolve, né, os ministros do STF e tudo que o governo americano vem reagindo também em relação a essas medidas que o STF vem tomando nos casos aí de Jair Bolsonaro, mas também tem o inquérito da trama golpista, que não tem uma data para o julgamento acontecer. Pela análise aí, né, do tempo do processo, pode ser que aconteça em setembro ainda desse ano, e aí é uma outra história, né? É a trama golpista em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu dentro do núcleo 1, que pela denúncia da PGR, inclusive pela apresentação já do relatório final do Paulo Gonet, do Procurador-Geral da República, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é réu, ele seria o líder dessa trama para derrubar o governo, atacar o governo e acabar de forma violenta com o Estado Democrático de Direito. E aí, uma outra situação em relação à trama golpista, ele ainda será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, inclusive, caso condenado, pode ficar com um tempo de ineligibilidade, que por enquanto é até 2030, maior, né? Esse tempo pode aumentar e, claro, nesse caso do julgamento, ele também pode ser preso dentro de todas as penas que ele pode receber caso o Supremo Tribunal Federal lá em setembro, ou quando for marcado o julgamento, ele seja condenado junto com os outros 7 réus desse núcleo, réus que eram muito próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que faziam parte do governo ou de órgãos como a ABIN, enfim, como a Agência Nacional de Inteligência. Então é importante, né, doutor, a gente também separar para que fique claro para as pessoas que a gente estava falando agora há pouco, o uso da tornozeleira eletrônica em relação ao inquérito de Eduardo Bolsonaro, e em nenhum momento aqui a gente falou sobre esse julgamento que vai acontecer, mas na trama golpista o ex-presidente Jair Bolsonaro também pode receber aí algumas medidas restritivas, e aí de forma depois, né, de forma condenatória. Ele não foi condenado, o julgamento ainda vai acontecer lá em setembro. Isso, perfeito.
inquérito do Eduardo Bolsonaro é, inclusive, relativo a essa questão mais recente do Trump, né? Em que o Eduardo Bolsonaro estaria participando de um movimento com a Casa Branca para de alguma forma, chantagear. Como que, eles usaram até essa expressão esses dias, de tentar conseguir a anistia do Bolsonaro, né? Exatamente. Felipe Sigwalt, nosso advogado criminalista, que ficou aqui tentando nos ajudar a entender todos esses meandros, né, e tudo que pode acontecer, o que já aconteceu em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a Eduardo Bolsonaro, seu filho, que inclusive dentro dessas medidas restritivas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes lá na sexta-feira passada e reforçadas ontem, ele não pode ter contato, né, os dois não podem ter contato ao longo aí desse processo. Obrigada, viu, doutor? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. 7h